Patriotas, é grave, gravíssimo as falas e as decisões que Lula está colocando em andamento. Se isso se cumprir, Donald Trump poderá usar a mesma mega operação que foi realizada lá na Venezuela. Maduro anoiteceu, mas não amanheceu. E vocês vão entender por quê, viu, patriotas? É grave, gravíssimo. E tem mais, uma grandiosa notícia maravilhosa. E ela foi concedida ao Fux. E vocês precisam entender o que está em andamento. Patriotas, é importante que vocês deixem o like, comenta, compartilhe e se inscrevam no canal. Isso é sério, patriotas. Porque outros patriotas também precisam saber da verdade. Eles precisam saber o que está acontecendo no Brasil. Não adianta a gente ficar falando para um certo grupo. A gente tem que se expandir. Para a gente expandir, precisa do apoio de vocês. Tem aí o botão aí, hypar. Clique nesse botão hypar para que o vídeo possa viralizar. Eu conto com o apoio de cada um de vocês. Então, antes que vocês esqueçam, senta o dedo no like aí. Tá? E sem mais delongas, vamos ao que interessa. Antes de eu falar das falas polêmicas do Lula, vamos falar do dragão. Do dragão que a maioria da população brasileira de bem está alimentando. O dragão chinês, o dragão da BYD. Né? E parece que... Vocês se lembram daquele filme do He-Man? Aí tinha aquelas outras galera lá, né, da parte do mal, né? Aí vocês se lembram do Murra? Quem era dessa época aí do Murra? Transforma essa forma em decadência em Murra. Não sei se vocês prestarem atenção, depois vocês dão uma pesquisada no YouTube e analisa a voz daquele homem do Murra. O bicho só pensava em coisa ruim, só o mal. A voz dele é parecidíssima com a do Lula. Transforma essa forma em decadência e morrar. É a mesma coisa, meu irmão. É a mesma coisa. Depois vocês pesquisam aí pra vocês verem lá, Murra, do He-Man lá. Meu Deus do céu. Nunca vi um homem ficar articulando tanta tramóia contra a Constituição, contra as cláusulas pétreas e contra a nação brasileira, favorecendo esse dragão chinês, essa ideologia marxista-comunista. Antes de eu falar das falas do Lula e o que o Lula está armando no Brasil, e se Donald Trump ficar sabendo disso mesmo, o Lula poderá sofrer retaliações imprevisíveis. Mas vamos falar do dragão, o dragão chinês. O povo brasileiro, eles não estão entendendo o buraco que eles estão entrando, né, através das decisões do Lula. Só para vocês terem ideia, aquela empresa da Ford lá na Bahia, que a Ford pegou e largou o Brasil e foi embora, o governo federal doou aquela empresa, doou aquela estrutura todinha para a China. O governo federal do Lula, ele isentou a China de vários impostos. Não vou entrar no mérito, mas basta vocês pesquisarem na internet. Eu vou trazer um resumo aqui para não tomar o tempo de vocês e nem deixar esse vídeo muito grande. Então, o governo federal do Lula reduziu vários impostos e beneficiou aquela BID da China de uma forma que vocês... é surreal, cara, é surreal. Enquanto isso, o taxado Haddad aí, as empresas aí que já estavam aí, né, enraizadas no Brasil, estavam trabalhando, tinham seus funcionários, pagando imposto, o taxado meteu imposto como nunca antes. E para elas não quebrarem, umas fugiram para o Paraguai e outras voltaram para os Estados Unidos. E agora quem está tomando conta do Brasil é a China. Vocês sabem muito bem que a BYD tem a indústria lá na China, né? Vocês sabem muito bem que teve um escândalo, né, de proporções assim, nacional no Brasil. Vocês sabem disso, né? E a China, ela trouxe quase 50% dos funcionários que estavam trabalhando nessa fábrica lá da China. Isso não pode, num país onde fala de soberania, isso não pode acontecer. Pode trazer profissionais capacitados para capacitar a população brasileira de bem, para que o povo brasileiro trabalhe lá. E uma minoria de chineses, né, que já conhece, né, o trabalho, são profissionais nessa área, e ensina a população. Mas não, eles trouxeram foi mais de 50%. Tanto isso que tinha alojamentos lá. Você sabe como é que era a vida dos chineses lá? Ou talvez ainda continua, né, porque talvez eles passam só a baba de calango. Os chineses, eles dormiam, né, em camas sem colchão, vivia uma situação de escravidão, tá? Os chineses no território brasileiro, lá da BYD lá, só para vocês entenderem. Por isso que eu tô falando para vocês que vocês estão alimentando um dragão chinês. E depois esse próprio dragão chinês que faz isso com os chineses, vão fazer com o povo brasileiro. Isso é questão de tempo. Tá? Eu já tô fazendo uma análise aqui, para quando chegar no futuro próximo, você falar, nossa, bem que o Gigante Pátria avisou, hein? Bem que o Gigante Pátria avisou. E aí, o Ministério do Trabalho lá pegou lá que eles estavam vivendo em situação de escravo. A coisa era tão feia, que eles, o salário que eles ganhavam, os chineses ganhavam no Brasil, eles retiam 60%, pagava 40% para eles em moeda chinesa, para eles não fugirem dos seus cargos, dos seus trabalhos, dos seus postos. Ainda segurava o passaporte dos chineses
no Brasil, gente, no Brasil. Então esse negócio de espancamento, trabalho escravo, paulada na cabeça, isso é corriqueiro lá na China, viu? São os modus operantes chineses. E agora eles estão aí, né, testando esses modus operantes no Brasil, para que o povo brasileiro possa se adaptar no futuro próximo, receber de premiações, de brindes, chicotadas e paulada na cabeça. Vocês sabem muito bem que isso aconteceu lá em Minas Gerais, né? Um gestor meteu o chicote no lombo de um funcionário brasileiro, se eu não me engano é mulher. Se fosse uma empresa brasileira, uma hora dessa ela estaria fechada, o proprietário estaria preso, ia tomar todo tipo de medidas judiciais, criminais, trabalhistas contra ele, ia ter que pagar milhões de multa, sabe? Ia acabar com a empresa, mas a China não. A China falou que ia fazer, essa empresa lá de Minas Gerais falou que ia fazer uma investigação, né? E afastou o cara. A polícia não prendeu o cara, nada. Tá? Então, esses chineses lá na BID, lá na Bahia, estavam vivendo situação desumana, escrava, tá? Mas o problema disso tudo, o cara, um órgão que denunciou essa escravidão e colocou a BID na lista negra, né? Quando a empresa trata os funcionários dessa forma, o Lula mandou ele embora. E depois a BID entrou com um recurso e tirou ela da lista negra. Então, agora como assim que você fala que o povo brasileiro está alimentando esse dragão? É vocês mesmos, nossa senhora! Aí vem aqueles YouTube, aquela galera toda lá, nossa, olha aqui, gente, a BYD com os carros tecnológicos, nossa, olha o preço de banana, gente, tal. Oh, para. Rapaz, se vocês não sabem, quem banca a BYD é o governo chinês, porque se o governo chinês não bancasse a BYD já não era nem para existir. A BYD deve bilhões de dólares. Depois eu dou uma investigada aí, porque eu não vou entrar no mérito, porque se eu for entrar no mérito, o vídeo vai ficar muito grande, entendeu? Deve bilhões de dólares. Basta você dar uns comandos aí no YouTube, você vai encontrar os vídeos aí. Deve bilhões de dólares. O governo chinês já bolou essa estratégia já há muito tempo para dominar o mercado de carros no mundo. Vocês sabem qual é o único país que está tendo a resistência ainda? É os Estados Unidos por causa de Donald Trump. Porque se fosse aquela Kamala Harris, comunista esquerdista de extrema esquerda, ela já tinha liberado a BYD. Para quem não sabe, esses carros com essas tecnologias de ponta, igual da BYD, eles recolhem dados, todas as informações de GPS, tudo que você faz, os comandos que você coloca no carro, tudo que você conversa ali, entendeu? Fica gravado ali, fica gravado. E sempre essa BYD traz uma nova atualização através dessas informações que eles adquiriram através desses compradores que compraram esses carros no Brasil, na Europa, e aí vai. E essas informações são precisas, as informações abastecem até os planos deles militares. Entenda uma coisa, a China não vai tomar o mundo através de uma guerra mundial, através de bombas nucleares. A China vai tomar o mundo através de contratos e canetas. Preste atenção no que eu estou falando para vocês. Então as pessoas estão falando, olha, o preço dos carros da BYD são imbatíveis, estão melhor do que os carros da Ford, da Volkswagen. Pera aí, gente, calma aí. A conta vai chegar para vocês, viu? Ó, analisa só, uma empresa que deve bilhões, que está no vermelho, e ela só não quebrou porque o governo chinês está bancando tudo. Vocês acham quem que vai pagar essa conta no futuro próximo? É o povo brasileiro, é o povo do mundo todo que está comprando esses carros, que estão aí abrindo as pernas e deixando essas fábricas trabalhar aí. Deu para vocês entenderem? A primeira coisa que os chineses fazem é acabar com a concorrência. Esse é o primeiro obstáculo. Acabou com a concorrência, agora não tem aonde eles comprarem carros mais baratos do que os nossos. Nós já acabamos com a concorrência. Então agora nós vamos colocar o preço que nós quisermos. Aquele preço de banana que nós vendemos no começo, eles não vão encontrar nem aqui nem na China. Agora nós vamos colocar o preço lá nas alturas, porque aquelas indústrias de carros estão todas quebradas e agora a gente pode colocar o preço e fazer o monopólio que a gente quer. A conta vai chegar para você, viu, meu filho? Você que tá aí com BYD, pode ficar tranquilo que no futuro próximo essa conta vai chegar para você. E não é só isso não, viu? Borracha no lombo e paulada na cabeça também vai chegar. Porque isso lá na China é corriqueiro. As pessoas vivem em situação escrava. Eles vivem em cápsula, tá? É uma situação desumana. A coisa tá acontecendo tão rápido no Brasil que a própria BYD aqui foi enquadrada porque as pessoas se alimentavam mal, não tinha lugar para fazer comida, eles retinham o passaporte das pessoas, pagava em moeda chinesa, a pessoa vivendo aqui no Brasil, sabe? Segurava mais de 60% dos salários deles no território brasileiro. Agora, se eles fez isso tudo com o próprio povo chinês,
dirá com o povo brasileiro, tá? E quem abriu as portas para eles foi o governo do Lula, foi essa petezaiada lá do Nordeste, viu? Essa petezaiada que acabou com o Nordeste, acabou com a Bahia. Na Bahia lá, se você fazia alguns vídeos em algumas ruas lá, é a mesma coisa que você tá vendo Cuba, viu? Um povo sofrido, baiano, comida maravilhosa, gostosa, povo humilde, sabe? A comida gostosa mesmo, povo humilde sendo explorado, né? Antigamente para esse PT, para essa ideologia marxista comunista, agora veio os amiguinhos dele, o dragão para explorar do povo brasileiro, sabe? Quando eu falo de paulada, é porque já apareceu uns vídeos lá de chineses batendo, querendo bater em brasileiro com um pedaço de pau. Quando eu falo com chicotada, é porque aconteceu o chicote lá no lombo, né? De uma brasileira, se eu não me engano. Quer dizer, cadê aquele negócio de misoginia? Cadê aquele negócio da Maria da Penha? Né? Só fica pro povo brasileiro. Se fazer no Brasil, paga. Agora, se for um chinês, não tem problema nenhum. Então, é isso que vai acontecer no futuro próximo. Escreve o que eu estou falando. Isso aqui não é uma profecia, não. Isso aqui é realidade. A China está tomando conta de tudo no Brasil. Ah, eu esqueci de falar uma coisa para vocês. São dois dragões no Brasil que estão brigando por território. Primeiro é as facções criminosas terroristas, que os Estados Unidos enquadram ela, que é o PCC e o Comando Vermelho, tá? Que estão aí se alastrando no Brasil e internacionalmente. E a China. São esses dois dragões, tá? Ontem mesmo eu trouxe uma matéria aonde ainda foi na Globo, aonde diz que o PCC, o Comando Vermelho, tomou conta de garimpos em territórios indígenas, fazendo os indígenas, pode bem dizer, como refém, ameaçando eles e tirando todo o ouro, todo o minério daquele lugar lá e trocando por armamentos para fortalecer essa organização criminosa, tá? É essa organização que Lula não quis enquadrar como terrorista, viu? Então muita gente aí no Brasil, 90% tá passando fome. Ontem mesmo eu vi um vídeo rolando lá, ó, lá no X. Eu esqueci lá no Space Liberdade. Vai lá no Space Liberdade. Lá no Space Liberdade. Ontem mesmo o Space Liberdade no X postou um vídeo. Entendeu? O vídeo vai ficar um pouquinho grande aqui, porque ainda eu tô resumindo. Porque senão, se eu fosse falar nos mínimos detalhes, aí a coisa ia ficar maior ainda. Vai lá no Space lá, ó. Lá em Fortaleza, lá, o cara parou com a caminhonete, abriu a caminhonete lá e tava dando ossos, a fila, rodeava quarteirão. Agora, como pode? O Brasil, o maior país rico do mundo, em termos de riquezas minerais, o Comando Vermelho roubando os minérios do povo brasileiro para trocar em arma, para deixar o povo escravo, igual esses chineses do dragão também, e o povo pegando filas enormes para receber doações de ossos lá em Fortaleza. Ah, é para acabar, gente, é para acabar. Ah, sem falar que o Lula, né, cortou mais de 4 bilhões e 300 milhões, né, de investimento nas Forças Armadas, e ali, ó, a divisa do Brasil com os outros países tá Deus dará. Será por quê? Será que isso tem algum sentido do Comando Vermelho, né, roubar o ouro, diamante, né, dessas terras indígenas lá e trocar por armas ali na divisa do Brasil? Será que tem alguma coisa a ver com isso? Nós só estamos perguntando, entendeu, gente? Então é coisa séria. É pior do que vocês possam imaginar. Aí o Lula arrumou uma solução para defender a soberania nacional do Brasil. E você sabe qual que é a solução do Lula? Que ele quer resolver o mais rápido possível? E outra coisa, não é por falta de dinheiro não, viu? Antes de fechar o ano, Lula já arrecadou de impostos com Haddad, o Taxad, mais de 2 trilhões. Vai chegar na casa de trilhões. Isso nunca aconteceu antes. Mas para cortar 4 bilhões e 300 ali para defender a soberania do Brasil, a Amazônia, que está sendo tomada por PCC e o Comando Vermelho, aí não tem não. Aí não tem não. Para ficar dando fábricas e reduzir o imposto lá para aquele dragão chinês ali na Bahia, tomar conta do Brasil, não. Aí é de pai para filho. Vocês estão entendendo? Ah, agora vamos falar da decisão drástica que Lula tomou. Você sabe qual que é a decisão drástica que Lula tomou? É que ele já está falando num plano nacional. E esse plano nacional, tá aí os vídeos dele, dessa semana que ele postou, se basta você procurar aí na internet. Ele falava assim, olha, sempre eu fui contra com esse negócio de armamento nuclear, eu sempre fui um cara que fui contra, mas do jeito que tá aí nas coisas, nós vamos ter que tomar decisões drásticas, inéditas, sabe? Ele só faltou falar assim, olha, eu vou pedir à China, ele só faltou falar isso, eu vou pedir à China ou à Rússia, né, para que eles me enviem já algumas armas nucleares pro Brasil, e alguns mísseis já deixar aqui. Caso se os Estados Unidos quiser interferir nas eleições, que eu falei para eles não interferir, nós já temos bomba nuclear. Aí só faltou falar isso. Por quê? Porque poucos tempos atrás, antes de Donald Trump ganhar as eleições, Lula estava sucateando as Forças Armadas. Não tinha dinheiro nem para comprar marmita. Não tinha dinheiro para pagar energia, não tinha dinheiro para pagar nada, não tinha dinheiro nem para combustíveis. Afastou mais de 140 pilotos. Lula fez isso. E agora Lula está preocupado com a soberania do Brasil. Tá preocupado com a interferência dos Estados Unidos nas eleições aqui do Brasil. Ele está preocupado com isso. E agora está falando até de bombas nucleares. Meu irmão, é por isso que eu disse no começo, eu falei, olha gente, o que aconteceu com Maduro,
Se o Lula colocar essas decisões dele em andamento, em querer armar o Brasil com bombas nucleares, tá? Os Estados Unidos poderá tomar decisões drásticas. Eu não vou muito longe, não. Nós temos aí, ó, os amiguinhos do Lula, do Irã, aqueles amiguinhos do Lula lá do Irã, sabe? E os Estados Unidos tá transformando aquele país em pó por causa que o Irã queria, né, criar bombas nucleares. E qual que era o objetivo do Irã? Dizimar Israel e até os Estados Unidos. Tá? Agora vem comigo aqui para vocês saberem da decisão que o Fux tomou. Olha só aqui, ó. Fux assumirá a presidência da segunda turma do STF, sucedendo Gilmar. Troca ocorre em um momento de tensão envolvendo o Banco Master. Né? O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, será o próximo presidente da segunda turma da Corte. Ele deve assumir o colegiado no lugar do ministro Gilmar Mendes em agosto, no retorno do recesso do Judiciário. E herdará a pauta marcada pelo caso Master. Então tá aí, tá? O que vai acontecer agora? O que vai acontecer é que o ministro Gilmar Mendes, como que ele era o administrador lá da segunda turma, ele estava levando, né, essas investigações e o julgamento no banho-maria, né, tipo deixando de molho. E agora o Fux não vai acelerar. Ele vai acelerar esse julgamento para que os ministros da segunda turma possam julgar e condenar essas pessoas, né, que estão envolvidas aí nesses escândalos aí. Então, a sentença vai vir mais rápido do que a gente possa imaginar, viu? É isso mesmo. Muitos parlamentares poderão perder o foro privilegiado, poderão se transformar em inelegível, e se essa galera estiver envolvida nessa falcatrua, como o Jacques Wagner, que é o tal do leve e trás do Lula, que assim a Polícia Federal disse, e se for comprovado que o Lula está envolvido, meu irmão, muita gente em 2027 talvez não vai ganhar nem eleições não, viu? Vai ganhar cadeia, viu? Um abraço a todos. Para quem não deixou o like e não clicou no botão hypar, clica lá agora para que esse vídeo possa viralizar, viu? Porque essas informações aqui que eu trouxe para vocês aqui, foi informações que eu levei horas e horas para me pesquisar e analisar para trazer a veracidade dos fatos aqui para vocês, viu? Então eu conto com o apoio de vocês. Até o próximo vídeo. Fui!